A gente mostrou aqui, um taradão, um cara que vai agindo na graça. Aí a prisão dele, hein? Aí é o momento da prisão. A imagem dele tocando nas mulheres. O Brasil inteiro tomou conhecimento porque as imagens ganharam as redes sociais. Repercutiu no Brasil inteiro. Esse é o homem, taradão da graça, flagrado pelo menos em 2 imagens, passando a mão na mulherada. Ele foi identificado, preso. É essa imagem no momento exato da prisão. Cris Cambuí, comigo. Pois é, ele foi identificado, viu, Pimenta, pelas imagens das câmeras de segurança e o reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública, viu? Hoje pela manhã ele teve um mandado de prisão cumprido, né? Um mandado de prisão que foi solicitado pelo Ministério Público e acatado pela Justiça. A doutora Juliana Fontes está ali ao lado. A gente vai conversar com ela a qualquer momento, justamente para trazer outras informações em relação a essa prisão e entender o que motivou de fato a prisão deste homem, já que ele tinha sido ouvido, né, anteriormente e liberado. A gente quer entender o que motivou essa prisão, se de fato ele vai permanecer preso, se vai passar ainda por audiência de custódia. A gente quer entender todos os procedimentos a partir de agora para saber se esse tarado, né, se esse assediador de mulher vai de fato permanecer preso. A gente vai conversar com a doutora Juliana. Vamos ali se aproximar dela, por favor, Joelson. Joelson Ferreira, meu cinegrafista. A gente tem imagens aí do momento da prisão deste assediador de 38 anos, que foi preso, né, após assediar 2 mulheres. A gente tem aqui 2 fontes da Polícia Civil. Eu vou conversar com uma delas. Bom dia, tudo bom? A gente está aqui com o nome da senhora, delegada? Corina Lopes. Dona Corina Lopes, que também está à frente desse caso. A gente vai conversar agora com ela para saber mais detalhes sobre essa prisão, né? Este homem, doutor, ele tinha sido ouvido e liberado, né? Agora ele foi preso nesta manhã, um homem de 38 anos. O que motivou essa prisão? A senhora acredita que ele deve permanecer preso? Conta pra gente, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. É que é importunação sexual, né? Nós estamos na luta a combater todos os crimes e esse é o que está, né, mais em voga, como nós dizemos, crimes sexuais. Ele, desde o dia 6 que a vítima registrou o fato, nós estamos investigando só sobre o sigilo. Aí no momento que aparece na imprensa, né, a divulgação, nós já estávamos trabalhando nesse caso e nós estamos tentando localizar o endereço dele, ele foi localizado o endereço e aí, uma vez identificado, aí nós representamos pela prisão. Mas ele foi ouvido na terça-feira à tarde e como não tinha saído ainda da prisão, ele foi ouvido, liberado, acompanhado de advogado. Aí ontem à noite, no final da tarde, saiu a prisão, aí organizamos para que hoje pela manhã fizéssemos a prisão dele, cumpriu o mandado de prisão. Além dessas 2 mulheres, a delegacia, né, a DEAN, já recebeu, ou até mesmo aqui na Casa da Mulher Brasileira, recebeu alguma outra denúncia desse mesmo homem? Até o momento, referente a ele, não. Teve a primeira que ele passa, né, as mãos nas nádegas dela, naquela da cena do carro. Essa ainda não compareceu. E essa outra vítima que compareceu e registrou e que originou esse procedimento. Quando ele foi ouvido, o que ele alegou? O que ele falou para a polícia, delegada? Ele disse que toma remédio controlado e que costuma ir na Barra, porque ele gosta muito da Barra, porque ele quer ser cantor e que a Barra ele se sente bem na Barra. Ele vai e volta andando para a Barra e vem pelas ruas ali, Barra, Graça, e volta andando para casa. E que naquele dia ele ingeriu bebida alcoólica, misturou com remédio e que realmente ele sentiu aquela vontade, né? Acho que a libido ficou acesa e aí a moça ia passando, ele fez, né? Praticou aquele ato de abraçá-la, pegando nas partes íntimas dela. Ele tentou justificar, então, esse ato covarde dele, esse assédio dele, com os remédios, os medicamentos controlados. No teor do interrogatório dele, dentre outras coisas que ele fala isso, né? Que por isso que acho que ele perdeu o controle, porque bebeu. Mas, infelizmente, a justiça, o trabalho tem que ser feito, nós representamos pela prisão e ele tem que responder, né, pelo ato praticado por ele, para evitar também que outras vítimas venham a sofrer esse tipo de crime. A gente tem, inclusive, doutora, aqui casos, né, dados, melhor dizendo, do Conselho Nacional de Justiça que apontam, né, que os registros desse tipo de crime cresceram quase 6 vezes no país desde 2020, passando de 3.742 casos para 21.184 em 2025, que representa mais de 58 processos por dia. Tem chegado muitos casos como esse aqui, tanto nas delegacias especializadas da mulher quanto aqui na Casa da Mulher Brasileira? Porque a Casa da Mulher Brasileira é a DEAN, né, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Nós temos toda uma infraestrutura aqui, passa pelo psicossocial e tem todos os órgãos de defesa da mulher aqui dentro da Casa da Mulher Brasileira. Realmente a gente tem observado, e eu falei há pouco,
em outra emissora, para que as mulheres vítimas desta importunação sexual e de outros crimes sexuais, mesmo que tenham passado, que às vezes acontece o fato, ela não vem imediatamente. 2 meses depois, ela vem registro na delegacia virtual, que compareçam em suas unidades, tanto na Casa da Mulher Brasileira, quanto na delegacia de Piripiri, onde também é atendimento especializado da mulher, para que a polícia haja com rapidez, como nós agimos dessa vez. Até porque quando ela registra virtualmente, ela não tem aquele atendimento todo voltado para ela, como vocês dão aqui diretamente, né? Aqui tem uma equipe que é preparada justamente para esse tipo de atendimento, né, doutora? Justamente, é a equipe do plantão. O plantão chega e absolve. Aí, quando a demanda do plantão é grande, aí passa para a titular e as demais delegadas que estão no administrativo. Nós fazemos uma força-tarefa para que aquele caso seja dada a resposta repentinamente, como foi. E como tem sido, né? Nós tivemos também um caso do 99 que conseguimos prendê-lo 2 meses depois, porque motociclista, né? Ele foi ouvido, interrogado, mas aí nós continuamos com o processo, com o seu mandado, fomos cumprir. Ele já está morando em outra cidade. Monitoramos, ele foi preso no ferryboat. Então, assim, né, a polícia não tem deixado passar os casos que chegam até ela. É importante a gente reforçar isso, porque antigamente esses criminosos achavam que iam agir de forma e ficar impunes. Quando a gente vê, né, essas pessoas, esses homens, esses criminosos sendo presos, mostra que o trabalho está sendo feito, né, e que não vai mais deixar passar, né, doutora? Isso até faz com que as mulheres se sintam mais, criem mais coragem, né, e se sintam mais seguras ao denunciar. É isso, a gente faz um apelo, né, que assim, não vai dar nada. Dá sim, é todo um trabalho que tem que ser feito passo a passo, fortalecendo as provas para que no final resulte numa condenação, né? Então esse procedimento dele já vai ser concluído, encaminhado para a justiça e lá com certeza restará uma condenação. Agora, em relação a esse caso que ele alega ter esquizofrenia, já receberam um laudo médico demonstrando que ele tem de fato esquizofrenia, nesse caso específico da Graça? Acho que a advogada que acompanhou o interrogatório dele disse que iria juntar uma documentação. Mas, assim, juntando essa documentação, a polícia, ela, né, no final do procedimento, ela representa pelo incidente de insanidade e aí é feita uma perícia médica, né, oficial, perito oficial, perito criminalístico, para o acompanhamento psiquiátrico dele, para no final realmente ver se ele tem um distúrbio psiquiátrico. Mas aí a justiça vai, né, encaminhar para uma condenação ou um cumprimento específico. Pimenta quer falar comigo? Pimenta, eu estou sem retorno, não vou conseguir ouvir o que você está dizendo, infelizmente. Era só para saber se ele mora com alguém. Essa questão aqui do... Pronto, estou te ouvindo, Pimenta. Estou te ouvindo, Pimenta, pode falar. Deixa eu só perguntar, quando ele foi preso, ele mora sozinho ou ele mora com alguém? Porque me parece que a prisão foi na casa dele, né? Ele foi preso. Ele mora sozinho ou com mais alguém da família? Dele, né? Ele mora sozinho ou com mais alguém da família? Ele reside com a genitora, com a genitora dele. O que a mãe dele falou no momento da prisão? Porque para uma mãe é um espanto e uma tristeza também, né? Ver o filho sendo preso dessa forma. Quando ele foi conduzido, que nós estamos fazendo um levantamento lá no local, a equipe da CMB, e aí ele aparece. E aí, quando ele apareceu, e ele tinha que ser localizado para ser interrogado, porque nós não tínhamos nenhuma medida judicial ainda deferida, aí o pessoal trouxe ele, aí mais tarde a mãe veio, acompanhada de advogado, e relatou realmente que ele tem esses distúrbios, né? Mas assim, como eu falei, tem que ser comprovado, né, para que a justiça, né, analise e veja e caminhe para uma condenação. Agora, doutora, como que a polícia conseguiu, né, chegar de fato até o suspeito? Porque a senhora disse que esse serviço, essa investigação já estava sendo feita antes mesmo de cair na imprensa, né? Que quando caiu na imprensa, na verdade, vocês já estavam investigando. Como foi que vocês conseguiram chegar até ele? Foi realmente câmeras de reconhecimento facial da SSP? Esse trabalho de investigação, como é que foi feito até chegar no criminoso? Quando captamos as imagens no vídeo do local onde aconteceu o fato, e aí aquelas imagens são aproximadas, aí aproximou o rosto, fez um comparativo e pegamos a identificação dele através de foto e chegou. Por isso que a equipe estava lá na terça-feira, vendo o local, o endereço, para confirmar se aquela pessoa morava lá mesmo. Aí dando positivo, aí pronto, aí fechou. E com o pedido da prisão. E a prisão dele hoje de manhã. Agora, o pessoal chegou a falar que ele teria mudado a aparência para tentar não ser reconhecido. Isso de fato aconteceu, ele cortou o cabelo, fez a barba. O que foi que ele mudou, né, na identificação dele, ali, nas características físicas, digamos assim? Justamente, ele cortou o cabelo, ficou bem baixinho, tirou a barba
E ele fala, quando o vídeo saiu, aí para me reconhecer, ele cortou, tirou tudo para ver se... Agora ele não tem problema? Nessa Então ele hora conseguiu não tem pensar problema nisso nenhum, né? para se esconder? Porque Nessa hora eu não fico tem pensando, né? problema. Uma pessoa que toma remédio controlado, ela não tem esse raciocínio lógico, né? É justamente isso. Por isso que a polícia ela não pode não deixar de fazer o seu Vou procedimento. pedir para a gente ir andando aqui um pouquinho, para ficar um pouquinho lá na sombra, para a senhora não ficar aqui no sol, porque fica realmente, de fato, ruim. Vamos aproximar um pouquinho mais Na pro hora lado de de cá. cortar o cabelo, Fica até mudar melhor a para a gente também não ficar aparência. disputando ali com Aí outra a doença emissora. não aparece, né? Que É a senhora complicado. acaba ouvindo um pouco o lado de lá e não consegue se concentrar na sua resposta. Pronto, aqui fica melhor. Vamos conversar aqui, ó, doutora, pro lado de cá. Pronto, vamos continuar aqui com a delegada que está à frente dessa investigação, falando justamente que ele tem problema, né, Pimenta? Deixa eu virar para o lado de cá, toma medicamento controlado, mas conseguiu pensar em mudar corte de cabelo, fazer barba, para não ser reconhecido pelas câmeras, né, doutora? É justamente isso. A gente não pode só de falar e não deixar de apurar o fato, né? Mesmo apresentando laudos, que seja laudos médicos particulares ou outro médico, né, do atendimento onde ele faz. Mas assim, ele tem que passar por uma perícia oficial para constatar se realmente ele tem algum distúrbio psiquiátrico, para que isso seja registrado em um laudo oficial e juntado aos autos para que o juiz possa decidir. Agora, uma coisa, esse mandado foi cumprido hoje pela manhã, ele ainda passa por audiência de custódia, como é que funcionam? Quais são os próximos, qual é o procedimento nesse sentido? Sim, todos que são autuados em flagrante ou cumprimento de mandado de prisão, né, são levados para fazer o exame de corpo de delito, assim, comunicando logo a vara da Justiça e eles marcam audiência de custódia para daí encaminhar para o presídio, permanecendo preso e encaminhar para o presídio. Nesse caso é uma prisão preventiva, só para a gente entender? Foi uma prisão preventiva, porque assim, se ele fosse preso no dia do ato, seria uma prisão em flagrante. Mas ele foi preso posterior, então só caberia mesmo uma prisão preventiva. Agora, só para a gente entender, doutora, por que no dia não houve o flagrante? O que aconteceu, né? Ele foi ouvido, foi liberado, por que ele não ficou preso naquele primeiro momento? O fato ocorreu no dia 5/2. A vítima, às 14 horas. A vítima veio para a Casa da Mulher Brasileira no dia 6, às 20 horas. Então, assim, se naquele momento ali, qualquer um do povo que conseguisse contê-lo e chamar a polícia para entregar, seria levado flagrante. Mas não houve um momento em seguida, entendeu? Aí ela registrou, ela foi ouvida, aí nós tomamos conhecimento, começamos a trabalhar as imagens, já tinha tratado toda a situação de flagrância. E aí só caberia realmente uma prisão preventiva. E quando ele foi interrogado, ainda não tínhamos a prisão preventiva. Não tinha saído. Então, nós tivemos que fazer tudo dentro de toda a legalidade, para que nosso ato, né, fosse realmente legal. E como foi, né? Acabou resultando na prisão preventiva dele. Agora, o que chama a atenção, né? Obviamente que o crime por si só já chama a atenção da gente, mas a frieza com a qual ele sai andando depois, como se nada tivesse acontecido. Geralmente, esses crimes, esses assediadores agem dessa forma mesmo? Agem ali e saem como se nada tivesse acontecido logo em seguida? Eu acho assim, como a gente está aqui na polícia, às vezes a pessoa quem pratica esses assédios, crimes sexuais, às vezes tem alguma psicopatia, né? Mas assim, tudo tem que ser comprovado oficialmente, mas tudo tem que ser comprovado oficialmente. Mas foi o caso dele, assim, a gente não pode dizer o que passa na cabeça, mas assim, aquele ato dele, a gente viu que não é o ato de uma pessoa normal ou que tinha alguma patologia. Perfeito, doutora. Agora, só para a gente encerrar até aqui, como que vai ser esse trabalho, né, no Carnaval? Porque a gente sabe que, infelizmente, as mulheres sofrem, de fato, esse tipo de assédio, de homens que tocam nas partes íntimas. Como que vai ser esse trabalho da Polícia Civil, da DEAN, né, em especial, em prol dessas mulheres durante o Carnaval? Nós temos a nossa diretora, a doutora Juliana, e ela vai falar sobre, né, como está o Carnaval lá no circuito, porque temos os postos lá no circuito de atendimento em loco. Aqui na Casa da Mulher Brasileira, nós temos um plantão normal, que é 24 horas, diariamente, e nós temos delegados dando reforço. Eu vou estar aqui na Casa da Mulher Brasileira, né, acompanhando todo o trabalho aqui da Casa da Mulher Brasileira, nas 7 noites de Carnaval, nas 6 noites de Carnaval. Ou seja, é importante essa informação, porque qualquer mulher que se sentir assediada ou violentada pode vir aqui que vai ter atendimento para elas, né? Quem for fora do circuito ou lá dentro do circuito, tem os postos de atendimento que a nossa diretora irá falar. A doutora Juliana está aqui.
A gente vai só conversar com ela rapidinho, a doutora Juliana Fontes, para falar justamente, Pimenta, sobre esse trabalho que vai ser realizado no Carnaval em prol dessas mulheres que muitas vezes são assediadas, né, doutora? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia. A Polícia Civil, nesse Carnaval de 2026, aumentou um efetivo de 37% em relação à pauta da violência contra a mulher e grupo vulnerabilizado. E uma inovação durante esse carnaval é que nós vamos ter equipes de SILC, né, de local de crime sexual. Então, todo crime contra a liberdade sexual da vítima, a gente vai ter equipes que vai se dirigir ao local, a gente vai ter também equipes de pronto emprego veladas que vão trabalhar justamente naquele entorno, naquele lugar, naquele banheiro que é mais distante, que onde é um local propício a acontecer um crime sexual. Então, assim, nós estamos atentas, trabalhando de uma forma assim, com equipes que, em qualquer caso, vai se deslocar ao local, vai pegar vestígios, coletar informações, coletar todas as provas para que esse agressor ele possa, de fato, vir a ser condenado pelo ato que ele praticou, né? Para que a justiça seja feita, para que a gente possa andar de uma forma livre, né? Que a mulher possa andar segura, que é isso que a gente quer para todas as mulheres. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Um ótimo plantão para vocês, viu? Então, são informações realmente muito importantes, né, Pimenta? Porque muitas vezes as mulheres não sabem onde ir, quem procurar. Então, só deixando claro que aqui a Casa da Mulher Brasileira vai ficar em plantão, vai ficar no plantão de 24 horas, né? Então, toda mulher que se sentir assediada, violentada, importunada, pode vir aqui. A gente tem provas agora aí com esses casos recentes, né? Tanto do motorista por aplicativo que foi preso, quanto esse homem lá no IAPI hoje que foi preso, de que importunação sexual, de que assédio sexual da cadeia sim. Então não tenha vergonha, não tenha medo, crie coragem e venha denunciar, porque a gente tem aqui um grupo de mulheres que está à frente, inclusive, desse combate, ajudando, né, a acabar de vez com esse tipo de crime. Volto com você no estúdio, Pimenta. Parabéns à Polícia Civil e também à Justiça, que agiu rápido, né? Porque no primeiro momento ele foi levado para a delegacia, mas já tinha passado o flagrante. Por isso que ele foi ouvido e liberado. Aí a Justiça concedeu o mandado de prisão. Por isso agora ele detido.